E é por isso que sempre vai surgir o nome do Neymar. É por causa disso, né? Porque quando a gente espera um protagonismo de outros jogadores, não existe. Pô. Mas essa pressão para levar o Neymar. Porque realmente as pessoas estão com a impressão que sem ele não vai dar. Falei, ele falou de performance no poker, ele tem que ter performance no campo. A Copa do Mundo do meio do ano é de futebol. Então a performance dele tem que ser no campo, mas ele destaca a performance dele no poker. Então é por isso que eu falei, se é tão importante a performance no poker, espera ter uma Copa do Mundo de poker, uma seleção brasileira de poker e o cara é convocado pela performance. Eu não acho que ele está fora da Copa. Os últimos jogos do Neymar é o jogo contra o Corinthians, que ele não jogou nada, é o jogo do Internacional. Agora, ninguém é maluco o suficiente para dizer que o Vini é melhor do que o Neymar, o Rafinha é melhor que o Neymar. É o único jogador diferente que a gente tem. Salve, rapaziada! E aí, beleza? Pessoal, depois da derrota para a seleção da França por 2-1, a imprensa tá falando aí sobre a presença do Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Então vamos aqui às reações deles. Antes de tudo, peço para vocês, se puderem me ajudar, deixe seu like, faça sua inscrição no canal aí e comenta aí. O Neymar tem que estar na seleção brasileira? Vamos conferir o vídeo. Mas do jeito que tá aqui, 15 minutos faltando entrando o Souza e o Marcos Assunção, a gente não erra aquelas bolas, não. Humildemente falando, não dó. Nós vamos penar, irmão. A gente torce pra seleção brasileira ir bem, a gente quer, mas a frase que o Marcos Assunção falou ontem, do que o Vampeta às vezes colocou, se foi difícil com o Ronaldo, né? Ronaldinho. Com o Ronaldinho, Rivaldo, Adriano. Imagina agora, irmão. Ó, com 1 a menos, a França fez um gol de videogame. Toca aqui, ali. Deixou o Brasil ir e aproveitou no final. Parecia que quem tinha 1 a mais era o time do... Exatamente. E é por isso que sempre vai surgir o nome do Neymar. Tá lá. Cara, todo mundo sabe que é o único cara diferente, né, Juca? E hoje, Juca, agora sim, pô, por outro lado, o Neymar não tem apresentado nada, assim como o Vini não apresenta nada na seleção. Se for pra ir não somar também, aí complica, né? Mas pelo menos no clube ao qual ele deve ser convocado, onde ele é convocado, que é no Real Madrid, ele tem apresentado alguma coisa. Então o Neymar, a questão toda aqui, e a unanimidade até que a gente tem falado aqui, é pelos últimos jogos do Neymar. É o jogo contra o Corinthians, que ele não jogou nada, é o jogo do Internacional. Agora, ninguém é maluco o suficiente para dizer que o Vini é melhor do que o Neymar, o Rafinha é melhor que o Neymar. É o único jogador diferente que a gente tem. Ele, e já foi falado várias vezes, o próprio Vampeta falou sobre isso, eu concordo plenamente, que o Neymar levou azar de nascer justamente na pior geração que tem de clube, que ele sozinho ainda conseguiu levar a seleção brasileira em 2 quartas de finais, é isso? Sim. Uma contra a Croácia e outra contra a Bélgica. Sim. O cara não é o maior artilheiro da seleção à toa, entendeu? Desde 2010 não, 2011 ou 2011, né? Escolhe Copa de 2010, foi quando ele estreou, acho que é 2011, quando ele estreia pela seleção 10 ou 11, brasileira. eu não tô entendendo. Decide, caralho. Porra, Caraca. Pô, tira o ano e vamos lá. Desde quando ele estreia na seleção, Você tem problema Em com nenhum anos? momento teve um atleta do problema com mesmo anos? nível dele. Ele Só nunca nas teve. Olimpíadas. Ele nunca teve nenhum atleta do mesmo nível dele. Só nas Olimpíadas. nenhum Nem nas atleta, Olimpíadas. pô. Nem nas Olimpíadas, irmão. Nem no Paroímpa. Nem no jogo lá do a Amigos esperança, contra a Fome. a lá no- esperança do brasileiro com o Neymar Foi em 2010 é com o exatamente... Mano Menezes. Oi, desculpa. Que você estava falando. 2000 da Mano Copa. Menezes, Depois da exatamente. Copa. A esperança do brasileiro com o Neymar é que ele seja basicamente o James Rodrigues da Colômbia. Na seleção o cara joga, mas no clube ele... Então, mas aí, Juca, o que eu penso sobre o Neymar, tá? Eu levaria o Neymar. O Brasil tem o quê? 1 mês de preparação para a Copa, correto? Neymar, vem cá. Ancelotti, vem cá. Você vai ficar 1 mês. Nós vamos te preparar nesse 1 mês. Você vai ficar aqui parado, trancado aqui. Você não vai fazer nada, você não vai ver sua família. Você vai ter um dia, uma tarde que vai ser liberada, você vai ver sua família. Você soltar a musculatura. Você vai estar aqui, Neymar. Nós vamos fazer um trabalho para você. Nesse 1 mês, qualidade técnica você tem. A gente vai preparar o teu físico. O que você precisa é trabalho físico. Você precisa de físico e força. Então nós vamos te preparar para esse 1 mês que está faltando da Copa, para você estar preparado, porque você é o melhor que a gente tem e a gente confia em você. Queremos você e ponto. Tranca o cara, meu. Então, não tem nenhum mérito e uma possível convocação dele? Não, então, mérito não tem. Isso aí é fato.
Convocação de futebol, você olha dentro do campo, você vai convocar, vem do cara jogar. O cara não joga. Bom, a minha analogia com o pôquer foi porque ele, no final de semana, ficou jogando pôquer. Ninguém sabia, saiu a notícia e tal. E ele gravou um vídeo e falou assim, pode ir lá ver minha performance. Ó, eu convido vocês porque a minha performance está boa. Por isso que eu falei, ele falou de performance no pôquer, ele tem que ter performance no campo. A Copa do Mundo no meio do ano é de futebol. Então a performance dele tem que ser no campo, mas ele destaca a performance dele no pôquer. Então é por isso que eu falei, se é tão importante a performance no pôquer, espera ter uma Copa do Mundo de pôquer, uma seleção brasileira de pôquer e o cara é convocado pela performance. Eu não acho que ele está fora da Copa. Eu acho difícil, mas não acho que está fora. Eu acho que tem grande possibilidade dele estar na lista dos 26 mesmo, com essa regrinha que o Santos inventou agora, não pode ter 3 jogos, só vai jogar na Vila Belmiro. E a outra coisa que eu falei, se a CBF entrasse em acordo com a FIFA e os jogos da seleção brasileira na Copa fossem na Vila Belmiro, eu convocaria o Neymar. O primeiro da lista era o Neymar, para jogar na Vila Belmiro. Porque ele só quer jogar lá, e para ir para a Copa você tem que jogar em todo lugar, você tem que sofrer, você tem que a pegada é forte, é intensa e tal. Mas eu não vejo que ele está fora, eu acho que é 50-50. Ele pode estar fora, mas eu acho que ele pode estar dentro. E ele não vai estar dentro por uma comoção organizada por ex-jogadores, por algumas pessoas da imprensa, influencer de rede social, amiguinho de Kings League. Isso não vai contar nada. Só vai piorar, na minha visão. Eu conheço bem o Ancelotti, eu sei o que ele quer. Todo mundo acha que sabe o que ele quer. Você vê as entrevistas dele, você vê a cara dele, você vê a seriedade dele. Tudo que estão fazendo externamente para forçar uma convocação do Neymar não cai bem na cabeça dele, porque ele começa a achar assim, então o cara não quer se esforçar porque vai ter uma comoção, vai ter um movimento organizado externo. Ele está esperando o Neymar, mas aí eu acho que ele pode ir porque ele já deixou uma letra que não é impossível levar alguém que não está totalmente em forma, se puder recuperar até a Copa. Então, se ele convocar, é uma bomba na mão dele. Você acha que o Neymar, por exemplo, se o time titular dele não tiver o Neymar vai topar? Vai ficar legal? Não vai ter bico, não vai ter entrevista ruim, não vai ter falação no grupo? Então é uma coisa que o Ancelotti vai decidir. Aí o Zagallo ficou naquele dilema, isso ele contando. Cara, se eu boto o Ronaldo e a gente perde, o Ronaldo jogou. Se eu boto o Ronaldo, não boto o Ronaldo e a gente perde, eu tô morto. Eu tinha que mudar de planeta. O Ancelotti está vivendo uma situação talvez um pouco parecida, não com a urgência que teve aquele fato, mas essa pressão para levar o Neymar. Porque realmente as pessoas estão com a impressão que sem ele não vai dar. E olha como o futebol brasileiro tá pobre, cara. Tá. Olha que terrível isso. Olha que momento a gente chegou. Eu acho que eu torço muito para a seleção brasileira sempre. A expectativa do torcedor brasileiro é parecida com o que o Santista tinha. Só que o Santista está vendo que o Neymar não está resolvendo lá também. Não está resolvendo. Só que tem uma diferença, o time do Santos é ruim. Mas a seleção brasileira tem uns caras bons. A seleção é o quê? Mas e o nível que vai jogar? O nível que vai jogar. Então, eu acho que não adianta a gente ter esperança no Neymar, nesse Neymar de hoje. Ele tem tempo para se recuperar. Se ele estiver bem, aquela história. Se o Neymar estiver bem fisicamente, ele pode ajudar. Esse Neymar de hoje não vai ajudar. Não, isso não há dúvida. Ele vai ter não vai ajudar. Esses 40 dias aí para... Será que 40 dias... 14 jogos. Não, para um atleta, maravilha. Ele recupera em 40 dias. O atleta tem essa capacidade. Mas ele se cuidar, mas ele não se cuida. Ele tem essa capacidade... Mas como você fala que ele não se cuida de uma carreira toda? Você liga, vai impor... em pôquer, vai não sei aonde. Não, mas ele tem idade e tem físico para se recuperar. E tem a equipe para cuidar dele. Tem tudo, ele tem tudo. Tudo que ele precisa, é boa, ele tem. Tudo é bom, ele tem só que precisa querer. dele. Ele só precisa dele. Isso. Mas o cara fala... E outra, existe também um limite do corpo, que a gente não sabe. Não, mas ele tem 34 anos. Bom, você está falando do limite da lesão, né? Eu acho que a lesão... Eu entrevistei sábado na Rádio Bandeirantes um profissional dessa área de médica e recuperação, e ele me falou um dado que eu não sabia. Apenas 30% dos jogadores que têm uma lesão de ligamento, qualquer ligamento, e se ela tiver, ela fica mais grave ainda se ela tiver um problema de menisco, como ele teve em conjunto. Apenas 30% dos jogadores voltam a jogar como jogavam.
Os outros 70%, eles têm que se readaptar. Mudar a maneira de jogar, eles não vão ter o mesmo desempenho, a mesma capacidade que demonstravam. Acho que esse é o grande problema. Talvez o Neymar não tenha entendido ainda que ele tem que ser diferente na maneira de jogar. Nós não entendemos que ele não vai ser mais o mesmo. Talvez ele esteja nesse 70% que não voltam igual. Ele falou sobre isso. Isso é científico. Fernandinho, ele falou sobre isso, que ele teve que estar se readaptando à função dele jogar hoje. Mas o que chama atenção é que o Jorge Jesus falou isso há mais de um ano atrás, Fernandinho. Há mais de um ano atrás. E tudo que a gente falou, e eu fui um dos caras que peguei um tijolo aqui e joguei o Jorge Jesus, porque como é que você vai decretar o fim da carreira de um cara igual o Neymar? Também, me surpreendeu. Você não surpreendeu? Era você que estava aqui na época? Sim. Mas está vindo tudo à tona agora, Fernandinho. O cara não está conseguindo, é aquilo que o Zico falou. É tentar colocar ele 10 jogos aí, durante o que está faltando aí, que ele faça os 10 jogos. Porque também eu acho injusto você levar um cara para a seleção brasileira, porque ele tem qualidade, para ele jogar 30 minutos. Se você não for por aqui, deixe seu like, faça inscrição no canal. Não se esqueçam de se inscrever nos canais que estão aqui. Beleza, galera? Tamo junto, é nóis e valeu!